Hoje vamos falar sobre produtividade e economia. Um dos assuntos mais falados quando se fala sobre economia é sobre produtividade. Ouve-se muito que é preciso aumentar a produtividade para melhorar a economia e assim melhorar também as condições de vida. Em Portugal, ouve-se muito que temos pouca produtividade, temos baixa produtividade e, como portugueses, temos que ser mais produtivos. E não ficava surpreendido se no Brasil e se nos outros países onde nos estão a ouvir o discurso fosse parecido. Por isso, convido-vos a escrever nos comentários e partilhar a vossa experiência. Eu sinto que para muita gente não é claro o que é que significa a produtividade e eu vi isso como uma oportunidade para fazer um vídeo a explicar, primeiro, o que é produtividade e, segundo, qual é que é o impacto disso na qualidade de vida, nos padrões de vida para um país. Primeiro, eu vou esclarecer o que digo com produtividade. Existem várias definições, mas aquela que é usada pelos economistas quando querem falar sobre produtividade é geralmente o PIB de um dado país ou região durante um dado período de tempo, por exemplo, o PIB português ao longo de um ano, a dividir pelo número total de horas trabalhadas ao longo desse mesmo período de tempo. É claro que esta não é uma medida perfeita, porque a economia é composta por produção e consumo de bens e serviços muito diferentes, mas é aquela medida que, primeiro, os economistas falam quando se trata de produtividade e, segundo, que é mais possível nós conseguimos obter. Quando nos comparamos com países semelhantes a Portugal, e com isto eu falo dos países da OCDE, que são um conjunto de países ricos, no qual se inclui também a maior parte da União Europeia, nós vemos que Portugal se encontra abaixo da média. É verdade que Portugal é um país relativamente pouco produtivo, em comparação com esses, e também é verdade que tivemos países da Europa Central e da Europa Oriental a ultrapassar-nos nos últimos anos. Ou seja, eu percebo e estou de acordo que é importante sermos mais competitivos, é importante sermos mais produtivos. E também gostava de dar a nota que, dentro dos países mais produtivos que nós, é praticamente regra que todos os países trabalham menos horas do que nós e também o contrário é verdade, ou seja, os países menos produtivos tendem a trabalhar mais horas que nós. Mas hoje eu gostava de olhar para a produtividade de Portugal, para a evolução da produtividade de Portugal ao longo das últimas décadas e com isso também olhar para a evolução das condições de vida e perceber como é que os dois podem relacionar. Para isso, eu fui buscar a evolução da produtividade ao longo dos últimos anos e o que nós vemos é que a produtividade tem aumentado, a produtividade está em máximos históricos, apesar de um período entre 2013 e 2020 em que a produtividade baixou e quando se olha para a produtividade como um dos principais fatores que tem impacto nas condições de vida, há 3 pontos que não fazem sentido. E o primeiro deles é exatamente este que acabei de falar, de nós vermos que a produtividade está em máximos históricos, no entanto, as condições de vida têm piorado ao longo dos últimos 15 anos. E mesmo que isso pudesse compreender-se por alguns anos em que houve um decréscimo de produtividade, o que nós vemos é nós estamos em máximos históricos de produtividade, mas as condições de vida das pessoas estão cada vez piores. E se nós olharmos não só para Portugal, mas olharmos também para países que tiveram aumentos maiores de produtividade, eu estou a falar de países como a Chequia, a Áustria, a Suécia, mas também a Espanha, que teve um dos maiores aumentos pós-Covid, nós vemos exatamente a mesma coisa. Vemos que tivemos aumentos de produtividade, mas as condições de vida dessas pessoas estão piores. E o terceiro ponto, e que acho que é aquele mais revelador, é se o problema da economia portuguesa é um problema de produtividade, porque é que nos últimos 10 anos o número de milionários aumentou 10%? Porque é que nós vemos as maiores empresas portuguesas a ter lucros históricos? E isto é algo que nós vemos não só em Portugal, mas vemos no resto do mundo. Por isso, o que isto também me diz é que este problema de degradação de condições de vida, primeiro, não pode ser um problema apenas português, porque vemos isto noutros países do mundo, e por outro lado, também não pode ser um problema devido à produtividade por aquilo que eu acabei de dizer. E para mim, é óbvio que o problema é devido à crescente desigualdade de riqueza. Eu não estou a falar de pessoas como médicos, advogados, consultores, que ganham salários elevados, como já falei aqui no canal. Eu estou a falar sim de pessoas com quantidades enormes de riqueza, ou seja, pessoas que são donas de grandes empresas, são donas de grande quantidade da capacidade produtiva do país, de coisas como a produção de energia, terrenos, e que são pessoas que
detêm coisas como ações, metais preciosos e também grande parte do parque imobiliário. Porquê é que isto é importante dizer? Porque uma das formas como a desigualdade se tem manifestado é exatamente por um aumento enorme no preço das ações, das habitações, de metais preciosos, que é o tipo de ativos que estas pessoas maioritariamente possuem. Ao mesmo tempo que vemos cada vez mais difícil para a generalidade das pessoas ter acesso à saúde, à educação, seja porque o custo está cada vez maior ou porque o Estado, que também perdeu riqueza, não consegue dar os serviços que antes dava e, obviamente, através da habitação, que é cada vez mais cara, seja para comprar ou para arrendar. E o que isto leva, como já falámos noutros vídeos, como o das rendas passivas, é que estes recursos limitados do país estão concentrados cada vez mais nestas pessoas, o que leva a que, por um lado, as pessoas deixem de ter e deixem de ser proprietárias destes recursos, ou seja, coisas como habitação, nós vemos isso por coisas como créditos cada vez maiores e por taxas cada vez maiores de propriedade de habitação por parte das pessoas mais jovens. Por outro lado, por este aumento de preço para acesso aos mesmos bens. Só que nós conseguimos ver aqui mais uma coisa, que é, se nós tivermos aumentos de produtividade e as condições de vida estão a piorar, isto quer dizer que os aumentos de produtividade foram capturados por esta quantidade de pessoas mais ricas, porque esta é a única explicação para nós termos aumentos de produtividade e degradação de condições de vida. E além disso, eu gostava de dar mais algumas notas sobre a segunda linha do gráfico que mostrei há pouco. Há um desacoplamento da relação entre o aumentar da produtividade e o aumentar dos salários em duas situações. O primeiro é na crise de 2008 e na resposta à crise. O segundo é após o Covid e na sequência da resposta à crise do Covid. E em ambas as situações, o que nós vimos foi, como resultado da resposta às crises, vimos aumentos de desigualdade. Uma das formas em que isso refletiu foi através desta degradação dos salários face à produtividade. O que quer dizer, mais uma vez, que as pessoas que ganham os salários perderam poder de compra e que esse poder de compra tem que ter ido para alguém. Ou seja, tem que ter ido para o dono dos recursos. E ainda há dois pontos muito importantes que este gráfico não diz. E o primeiro é, nós estamos a ver compensação média, mas nós em Portugal temos uma desigualdade salarial elevada e nós temos entre 60% a 70% das pessoas a ganhar menos que o salário médio. O que significa que para 60% a 70% da população o problema ainda é maior do que nós estamos a mostrar. Ainda é mais preocupante. E o segundo é um problema muito comum neste tipo de estatísticas, porque esta compensação real, ela está a avaliar o poder de compra de bens e serviços. Mas isto nada nos diz sobre a perda de poder de compra se eu quiser comprar um ativo, ou seja, se eu quiser comprar uma ação, uma obrigação, um metal precioso, ou mais importante, se eu quiser comprar uma casa. E num país em que tivemos um aumento no salário médio de 43% nos últimos 10 anos e tivemos um aumento no preço das habitações de 200%, o que quer dizer é que isto foi uma degradação enorme dos salários e que nós não vemos nas estatísticas. Ou seja, mais uma vez, o problema ainda é bastante pior do que aquilo que estamos a mostrar. Porquê? Porque índices como este estamos a ver, índices como a inflação, são índices que não contemplam o custo da habitação, nem contemplam o custo de comprar um ativo. E por isso é muito importante perceber que, quando existe uma crise de igualdade, o poder de compra das pessoas mais ricas aumenta e o poder de compra de todo o resto da sociedade baixa. Para acabar o vídeo, eu compreendo a questão estratégica de aumentar a produtividade. Eu percebo que é importante tornarmos mais competitivos, não estou a pôr isso em causa, embora eu acho que é importante perguntar-nos se a melhor forma de fazer isso é aproximar as nossas horas de trabalho das da Grécia. Mas, quando nós olhamos para a produtividade, é muito importante perguntar-nos para quem é que vão os ganhos de produtividade. Será que esses ganhos vão para as pessoas que estão a trabalhar, para a maioria da população, ou se esse ganho, como é hoje, vai ser absorvido pelas pessoas mais ricas da sociedade e em nada contribuir para a melhoria das condições de vida? É isso que queria falar hoje, por isso, subscrevam, continuem a partilhar, precisamos explicar como a economia funciona. Obrigado.